horas 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia, Tassi. Bom dia, Mauro. Bom dia, Elis. Mais 6 pessoas. Bom dia, Tati. Professora Ricieri. Tá acordando cedo, professora Ricieri, hein? Grande bom dia. Gustavo Albuquerque. Marcelo Ferreira. Mauro. Sandrinha Ertal. Uou, uou, uou. Quanta gente, Dudu. Isso, Pati. Vambora. 6 horas 37 minutos, que maravilha, subindo essa audiência belíssima. Segunda-feira, segundou. Segunda-feira é segundou. Tem que acordar cedo, tem que botar energia no corpo, tem que ir pra cima. A semana começando é agora. É a hora de você fazer todas aquelas coisas que ficaram pendentes da semana passada. O pessoal que chega no sextou, esquece que tem segundou, é segundou. Acordar cedo, 6 horas 38 minutos, 51 pessoas comigo, Gislaine, Miqueias, Ingrid, Rosalda, Bemicoto, Aline, só vai, Camila, simbora. Se você tá na cama ainda, levanta, aproveita que ainda não chegou o inverno, levanta, já lava o rosto, pega o café, pega o café e vamos embora, começar o dia com o registro de imóveis, o Café com RI, programa mais conhecido. Cheguei no mercado esse dia, o cara disse, eu vejo o programa, eu disse, poxa vida, né? Às vezes as visualizações passam de 1000 no decorrer do dia, então fico muito feliz. Grande dia, Isaura, Rio Grande do Norte, bom dia, satisfação enorme estar com vocês aqui e mais uma semana que se inicia. Força, com garra, com emoção, com amor, com paixão. A semana tem que começar assim, forte. Simbora, simbora, simbora. 6 horas 39 minutos, 69 pessoas me acompanham, 71 agora, só sobe essa audiência. Sabe que, curiosamente, a audiência de segunda-feira, ela é uma das maiores, né? Eu acho que o pessoal aproveita para levantar na segunda-feira e já dá aquele gás. E é o certo, porque na segunda-feira é o dia que você tem que levantar cedo e começar a se agitar já. Se você deixa isso para terça, já dá uma sensação de que você já está atrasado. É como você acordar muito tarde na segunda-feira. A impressão que dá é que o mundo já está funcionando e você ficou para trás. E você tem que correr e já dá aquela agitação. Então, quanto mais cedo você na segunda levanta e começa a fazer suas anotações, começa a prever o que vai acontecer na terça, na quarta, melhor a semana vai andar. Eu tenho minhas anotações todas já prontinhas de hoje, eu vou fazendo elas, porque eu acordo cedo, daí eu venho aqui no escritório, eu escrevo à mão mesmo, e eu já planejo o que vai ser a live, e aí começo já o meu dia. Então, parabéns a todos que acordam cedo. Hoje o café é sozinho que eu digo é comigo, né? 87 pessoas na sala, o café é só comigo, porque às vezes é bom também a gente fazer o café sozinho. Lembre-se que esse programa começou sozinho. E as pessoas me perguntam, quando começou o programa, tinha audiência? Eu disse, olha, eu acordava e começava às 6h07. Era 6h07 o café, a primeira leva dele lá em janeiro. E eu sempre tinha medo de estar sozinho na live, então eu já acordava bem cedo para, se eu tivesse sozinho, era sozinho, ninguém era eu, mas era 6h07, né? E ali começou a se construir uma audiência, né? Como diz a Tassi, era tudo mato naquela época, exatamente, era tudo mato. Tinha ali 10, 12 jovens que acordavam ali, vinham assistir o café. E isso acabou melhorando. Depois eu saí de férias e quando eu voltei, eu senti que 6h07 era um horário cedo. Aí, chegamos a 100 pessoas, 6 horas 41 minutos, 100 pessoas na sala. Segunda-feira é impressionante. Segunda-feira é o dia que a galera acorda, liga, já vai lá escovando os dentes, tomando café. Segunda-feira é impressionante a energia. Segundou. Essa é a verdade. E aí a gente acordava para fazer a live e tinha sempre pouca gente, mas era aquele momento que você também estava começando. Depois começou a crescer a audiência, eu viajei. Quando eu voltei, tinha alguns outros programas tentando entrar no meu horário, e daí eu estrategicamente passei para 6h37,
que foi uma grande jogada ali por causa da questão do inverno que estava chegando, outono que está chegando, e aí você sabe que as pessoas ficam um pouquinho mais na cama, e aí nós partimos para 6h37. Mas quando voltar, que a Terra der mais uma girada e se aproximar do verão, eu volto para 6h07. Aqui a gente sabe que, como o mundo ficou digital, muita gente agora também começa a querer fazer programa, tá junto nos horários que já tem audiência. Então, se você consolida uma audiência num horário, daqui a pouco alguém, vou entrar lá, porque um pouco eu pego dessa audiência. Natural, faz parte do mundo digital. Então, eu tive que trocar estrategicamente o horário para ficar com a galera aqui. 108 pessoas na sala, maior audiência nesse horário no Brasil. É nossa. Em registro de imóveis, é nossa. Assim que voltar o verãozão, eu posso baixar um pouquinho. Vai ser duro o inverno? Vai, imagina só. Aqui chega a dar 1 grau nessa minha biblioteca, aqui no meu cantinho, dá 1 grau em julho. Imagina só aqui de julho, 1 grau. E eu gosto sempre de me arrumar muito, mas eu não posso negar que ano passado eu não fiz live às 6 e 7 da manhã no inverno, porque as lives começaram esse ano. Então eu ainda não sei o que será o inverno desse ano. Provavelmente, e eu vou pedir sempre essas escusas para vocês, eu farei de touca, né? Que eu uso touca no inverno, aquela touca de lã assim. Então quando chegar o inverno, né, que estejamos abençoados pelo frio, né? Porque é frio, aqui é raiz, né? Ok. Sempre é bom fazer café da manhã sozinho, eu gosto muito, eu gosto de ficar lendo ali a audiência que vai passando, 114 pessoas agora na sala. Ontem me perguntaram qual é o segredo de estudar, né? As pessoas perguntam porque, professor, eu quero fazer resumo, faço resumo no computador, faço à mão, aquelas questões todas que a gente sabe. E eu disse, não, eu tenho meu modo próprio de estudar, mas eu tenho um segredinho. E daí, nas caixinhas ontem, as caixinhas estavam bombando ontem. Qual é o segredinho? Então, vamos falar a primeira coisa. Qual é o segredo de quem quer estudar? Se você quer gravar alguma matéria, ensine a matéria. Ensine a matéria. Ensinar é a maior forma de gravar conteúdo. Pode fazer resumo, pode pintar coloridinho, pode fazer o que você quiser. Pode ler em voz alta, tudo bem. Mas se você não ensinar a matéria, não é o mesmo impacto, tá? Então fica essa dica, perguntaram ontem como eu estudo. Eu estudo ensinando. E quem que eu ensino? Bom, eu ensino quem está perto de mim. Se tem aluno, se é a minha família. Mas quando eu faço as lives de manhã, eu também estou ensinando. Então acabo gravando mais a matéria. Por isso que um professor de faculdade que dá há anos uma disciplina, ele já vai para a faculdade sem se preocupar com a aula. Por quê? Porque a aula fica gravada dentro dele, não é nem na mente, é dentro do cara. Né? Eu que dou aula de algumas disciplinas de direito civil há anos, mais de 10 anos, esses tempos eu cheguei na faculdade, ainda quando não era pandemia, e levei material errado. Cheguei lá e disse, puxa vida, hoje era contratos e eu trouxe de família. Pensei, que diferença faz? Eu dou há anos as duas, né? Não faz diferença alguma. Ok, esse era o segredinho então que eu queria falar. Também, últimos recados aqui, quero agradecer a todas as mensagens de aniversário na sexta. Não teve como responder tudo lá no Instagram, que ficou uma tira ali naquela postagem, né? Enorme. E foi a minha postagem com maior curtidas na minha vida. Na sexta-feira tinha 1.140 e poucas curtidas, né? Também não consigo nem olhar todos. Então tem que fazer um agradecimento público. Todo mundo que foi ali e curtiu, ou deixou dentro daqueles mais de 100 recados. Meu abraço, meu carinho, muito obrigado. É muito bom ter esse carinho das pessoas. Ontem eu falei que... Disse assim, como é que eu botei aqui? Amanhã tem café, escreve o nome aqui que eu vou dar um bom dia especial ao vivo, né? Então eu não posso ler todos na mesma hora, senão vai ficar monótono. Mas só para ler os primeiros, então, depois eu vou lendo o resto. Gláucia Guichert, Porto Alegre, bom dia. Fabi Gonzalez, bom dia. Ítalo Granja, bom dia. Muitos são alunos, né? Roberta, bom dia. Roberta. Dani, Maria Ângela, Verusca, Joelma, Rosalda, Brandão, os primeiros que eu li. Se você quer fazer live comigo, presta atenção. Em maio, na metade de maio, eu retomo as lives com os alunos, tá? Normalmente eu dou um espaçamento, ali o Marcelo Ferreira de Almeida também deixou ali, eu vi o Marcelo, eu vi, cabelo como o meu, assim, meio branco, né? Cabelo legal, hein? O melhor cabelo que tem.
se você quer fazer live comigo, presta atenção. Eu faço live com os alunos em algumas épocas do ano, né? Normalmente perto da abertura do novo curso. Então, na metade de maio, eu começo uma nova sequência de lives. Por quê? Porque em junho eu abro as novas vagas, tá? Então, metade de maio. Quem é aluno pode se inscrever para fazer lives. São lives curtas de meia hora, o aluno pode me fazer perguntas, desde que não seja pergunta jurídica capciosa, né? Aquela que o cara vem com a exceção da exceção, né? Não, mas pode fazer pergunta, normalmente da minha vida eles fazem, e eu pergunto algumas coisas para o aluno também sobre carreira, e a gente pode escolher até um tema, tá? Então, aqueles que já estão pedindo, eu quero live com o professor, metade de maio eu abro as lives de alunos, tá? E daí no Café com Registro de Imóveis, normalmente eu sigo com os professores ou outros convidados, mas os alunos ficam para as 9 horas da manhã ou às 6 da tarde, tá? Que é o horário que eu chamo, né? Maria Cristina já fez uma, pode fazer outra. Vamos de novo, Maria Cristina, né? Maria Cristina fez uma no janeiro, né? Acho que foi, né? Tava bem legal. Ok. Todos os recados estão lidos aqui na primeira parte da manhã e tem 137 pessoas agora ao vivo. Então vamos tomar um café para começar a falar de direito, né? Qual que é a matéria que tu quer fazer? O Registro Negócios Imobiliários, Lei 13.865. Só paulada, né? Só paulada. Eu falo de tudo. Não com profundidade, mas falo de tudo. Cédulas de crédito. Pois é, Luiz, eu vi até o teu recado ontem. O Eugênio vai fazer sobre cédulas de crédito as aulas. Acho que essa semana ele deve estar gravando. Ontem subiram na plataforma as aulas de retificação no registro de imóveis, tá? Então, lindas aulas, lindas, lindas. Eu fiz a abertura e a Profitat colocou a questão da descrição minuciosa das aulas, tá? Tem material, tem slide, tem PDF, tem artigo. Nossa, tá muito, muito bacana mesmo. E é por isso que eu já vou aproveitar e vou falar hoje de retificação. Por quê? Sexta-feira eu vou dar aula na pós. Agora começa o ciclo de pós. As pós começam a chamar, a gente começa a dar. E aí eu gravei final de semana loteamento para pós do CERS. E agora sexta-feira eu vou dar aula na pós baiana, a convido do Chess, do Bernardo. E a matéria que eu vou dar vai ser retificação. E daí a Tati já gravou a aula de retificação do curso. E eu também tenho a minha visão de ver a aula, né? Que é muito igual, muito parecida. E aí eu te separei para falar hoje de retificação. Está gostando das aulas de marketing, Maria Cristina? Ah, legal, hein? Legal, Isso foi um bônus que a galera ganhou, né? Um bônus que a galera ganhou porque muitos estavam pedindo como que era feito o marketing do professor. Sempre lembrando que o marketing que eu faço é um marketing transparente. Ou seja, eu sempre falo para você tudo o que eu estou fazendo. O Café da Manhã é um programa que eu faço para movimentar minha audiência. Porque eu movimento a audiência, primeiro porque eu gosto de falar, eu gosto de estudar, uma forma de estudar é essa. Os professores acabam pegando a manha ao fazer live, aprendem a falar mais e mais e mais fazendo live. E a gente acaba engajando a audiência conosco para poder ter mais disposição. E por que isso? Porque em algumas épocas do ano eu utilizo, tá utilizando, legal, Maria Cristina, eu abro vagas para o meu curso, que são algumas épocas do ano. E aí, como eu tô com a audiência, fica mais fácil de eu mostrar, ó, esse é o meu trabalho. Você tá vendo o meu trabalho? Eu sou assim, meus professores são assim. Você quer estudar conosco? Vem estudar conosco. Vai ter uma novidade agora no curso até, a gente vinha relutando um pouquinho, mas vai acontecer. E para dizer, vou começar a abrir salas de Zoom, né? Eu fiz uma assinatura maior no Zoom agora para 300 pessoas. Vou começar a abrir salas de Zoom para conversar pessoalmente com os alunos. Eu gosto de falar com os alunos e acho que vai ser massa. Tá? Então eu estou escolhendo o dia, provavelmente vai ser às quintas-feiras à noite, que é o dia que eu não dou aula na faculdade, eu tenho livre. Então eu vou abrir a sala de Zoom, vou botar o link lá na comunidade secreta e na plataforma também. E aí o aluno pode entrar, claro que entram vários, né? Mas daí a gente pode pegar um tema e ir trocando ideias por 1h e pouco aí, 1h30 pelo menos, tá? Então é uma ideia nova que surgiu essa semana e a gente já fez alguns testes. Essa semana um professor gravou aula sobre multipropriedade no YouTube e aí eu aticei os 1.000 alunos para ver.
E a audiência ficou em 100 e pouco sempre, sabe? Então, e eu falei com outro amigo meu que tem 20 mil alunos, né? Mas ele é professor de marketing, ele disse, não, fique bem tranquilo, tu tem 1000 alunos, eu disse, eu tenho 1000, e se todos os 1000 quiserem assistir, não vem os 1000, nunca vem os 1000, sempre vem em torno de 15% no máximo, tá? Porque todo mundo tem compromisso e vai assistir depois. Então fica super bom, basta ver aqui, eu tenho 12 mil seguidores, tem 155 agora. Né? Então, você já sabe que é só uma parte que está naquele horário, tá? Não consegue acesso à comunidade secreta, tu mandou o convite lá, Fábio Gonzalez, produção, Fábio Gonzalez na comunidade secreta, tá? Deixa que eu já vou ver para você, tá? Eu já vou ver para você e já vou liberar depois, Fábio Gonzalez, tá? Ok, vamos falar de retificação então. Então acho que essa semana talvez eu abra o Zoom na quinta, mas eu aviso os alunos, né? Eu sei que na quinta que vem já tá certo que nós vamos abrir o Zoom sobre imóvel rural, tá? E nós já vamos chegar, o primeiro assunto da noite é chácaras. Já vamos chegar com os 2 pés assim, batendo na porta para não ter erro. Depois a gente grava o Zoom e disponibiliza na plataforma. O primeiro vai ser chácaras, né? Já decidimos isso, mas vai ser imóvel rural na semana que vem. Nessa quinta provavelmente eu vou abrir, só não tenho o tema ainda. Ok? Assim fica bom, né? No curso você tem daí, a gente faz as aulas gravadas, os aulões ao vivo em maio, agora volta uma sequência, aí tem 7 aulões ao vivo, né? 7 pancadão, e ainda vai ter o Zoom para você. Então fica bem completo o curso, bem diferente. Eu sei que tem muita gente que questiona, né? Ah, mas, né, dá demais do que tu cobra. Cara, é o nosso modo de trabalhar. Se a gente vai dar muito mais do que a gente cobra, isso é um problema nosso, não é um problema de vocês. A gente já está no mercado e está a fim de exatamente dar muito material. Então a gente vai dar material sim. Beleza, Débora? Vamos nessa. Retificação. O que eu vou dar retificação hoje? Porque sexta-feira eu dou aula ao vivo de retificação lá na pós-baiana. Eu vou treinar um pouquinho, né? Treinar um pouquinho. Outra coisa, tem que parar o ensino de má qualidade, né? Tem muito ensino bom, mas tem que parar o ruim, né? O ruim tem que sair do mercado. Por quê? Porque se os bons querem se firmar, o próprio aluno deve escolher quem são os melhores. Fica a dica. Vamos nessa. Retificação no registro de imóveis. Primeira questão que a gente vai lembrar é que essas retificações em matrículas, né, interessam muito à sociedade. Interessam aos advogados, aos corretores, aos despachantes, aos próprios registradores, que querem ter o seu acervo em ordem, e aos notários, que querem fazer a escritura e muitas vezes não conseguem, aos próprios engenheiros e arquitetos que trabalham nisso, todos aqueles que trabalham no ramo imobiliário, que é a galera que está aqui hoje, tem interesse em retificação no registro de imóveis, tá? E o que se corrige, retificar, corrigir na matrícula? O que se corrige na matrícula? 2 questões são básicas na matrícula para você corrigir. A primeira, o imóvel que tem alguma coisa errada, uma descrição de uma divisa, uma informação, né, um número do INCRA, alguma coisa está errada naquele imóvel. Ou algo que diga respeito às pessoas. Imóvel e pessoas. São as coisas que nós temos que procurar corrigir. E aí, isso tudo era sempre feito, parava no juiz. Lá em 2004 os caras mudaram. Não, o registrador tem competência para fazer isso. Beleza. Então hoje eu vou dividir essa retificação, e eu já falei isso com a Profitati numa live, mas vale lembrar de novo, até porque eu vou dar aula agora e tenho que fazer a retrospectiva. A retificação ela vai se dividir em unilateral e bilateral. Ah, professor, mas tem autores que têm visões diferentes. Cada autor vai classificar de um jeito. É normal. Os caras vão criar 3, 4 tipos de classificação. Isso faz parte do direito. O nosso modo de ensinar é dizer unilateral e bilateral. Por que unilateral? Porque unilateral só um cara pede. Ele chega no balcão e diz, eu quero retificar minha matrícula, sozinho. O que tem na tua matrícula? O número do meu CPF está errado. Não precisa de mais ninguém, né? Ou ele diz assim, olha, eu quero retificar minha matrícula porque assim a descrição não está correta. Como não está correta? Não, é um lote urbano. E do lado era o lote 10, o terreno número 10. Só que o cara do lote 10, ele resolveu fazer ali um desdobro, dividiu o terreno em 2, e a prefeitura renumerou os lotes, e agora ele ficou lote 11. E aí não está batendo a minha confrontação. Tudo bem.
Então, algumas retificações, o cara chega sozinho no balcão para fazer a retificação. Por isso que a retificação é unilateral. E nessa aqui a gente vai encaixar aquelas retificações de ofício. O registrador tem que fazer de ofício. Quando ele percebe que errou algum dado na transposição de um título, né, veio lá e fez o registro, mas aqui ficou uma coisinha errada. Unilateral. Ou a retificação bilateral. Por isso que a gente divide em duas. Né? Eu divido em duas. Que é quando eu quero que retifique, mas mais alguém tem que concordar. Mais alguém tem que concordar. Quem vai concordar? Bom, normalmente os confinantes têm que concordar, porque agora eu vou mexer numa divisa, eu vou mexer na área. Então eu preciso que mais alguém concorde, tá? Então, a melhor forma de você dividir é isso. E onde é que eu vou achar essa matéria? Eu quero aprender retificação de uma vez por todas, né? Você vai lá no 213 da Lei 6015. 213, você vai ver. O 212 ele vai dizer, pode ir direto judicial, não tem problema algum, mas tu pode tentar extrajudicial. Tu pode tentar fazer extrajudicial e ali está no 213, o inciso 1 e inciso 2. Inciso 1 unilateral, inciso 2 bilateral. Né? Então, o modo que eu divido é esse. Então, no inciso 1, o cara vai poder chegar sozinho e dizer, eu quero que corrija isso, corrija aquilo. No 2, ele vai precisar de mais alguém. Tá, feita a primeira parte. Quando é que ocorrem essas retificações, professor, assim, na prática, hoje que o senhor tem visto com maior incidência? O sol está abrindo agora, lá no fundo. Nas transcrições antigas. Porque a gente sabe que o sistema anterior era transcrição. E muitas transcrições estão plenamente ativas. Você imagina, o sistema de matrícula vai mudar lá com a 6015, entrando em vigor em 76. Você imagina que o seu pai, o seu avô comprou um imóvel na década de 60. Qual é a forma inscritiva que ele tem? Uma transcrição, né? Lá na transcrição, beleza. Ele até hoje não precisou mexer nesse imóvel. Até hoje não precisou mexer. Uma fazendinha, uma arinha, um apartamento, tá lá. De repente o avô faleceu, o pai não fez inventário. Tá lá, a transcrição tá lá. Agora, você hoje precisa, isso é bem comum, por algum motivo abrir a matrícula porque você fez o inventário, tem que registrar a partilha. Porque você precisa agora pegar esse imóvel e dar em garantia no banco. Então você tem que fazer um registro. E se você vai fazer um registro, você vai ter que abrir a matrícula. O registro é que obriga a matrícula. Muito bem. E daí você vai lá na transcrição, chega lá, e aí a descrição do imóvel é precária e a qualificação das pessoas é precária. Qual é a qualificação mais comum que a gente tem nas transcrições? João da Silva, vírgula, brasileiro, vírgula, CPF, sem os dois últimos números, vírgula, casado. É isso. É o que tem para hoje. É isso que tá lá. E aí você fica, tá, mas e como é que eu vou levar isso aí para abrir matrícula? Posso? Daí você pede uma certidão atualizada daquela transcrição e você pensa, bom, vou abrir matrícula, então, no cartório da minha cidade, que não tinha cartório, agora eu tenho que levar o imóvel para lá, ou até no próprio cartório você quer abrir a matrícula. Mas normalmente ainda tem um novo cartóriozinho criado e você quer levar essa transcrição lá para aquele cartório. E quando chega lá, dizem assim, não posso abrir matrícula porque não tem todos os elementos para abrir matrícula. Esse é um caso que acontece. Daí você tem que voltar na transcrição e retificar. Por averbação. Noutro cenário, o registrador abre a matrícula como está e depois averba as retificações. E aqui tem que tomar cuidado para não fazer uma montoeira de averbação. Não é a técnica correta. Tipo, cada coisinha o cara averba de uma forma. Não, tem que ter uma linha. Divide em averbações objetivas e subjetivas. Objetiva do imóvel, subjetiva das pessoas. Ah, mas eram 3 proprietários. Aí tu pode dividir por família. Tudo bem.
Mas não fazer, sabe, o nome de casado, o CPF dele, o CPF dela, o regime de bens, e aí começa a fazer um monte de averbação, a matrícula fica uma coisa horrorosa. Então, abre a matrícula, como vem, se for a sua visão, e averba todos os dados do imóvel novo e averba a qualificação da pessoa. E aqui uma dificuldade que você já vai ver. Se você pegou a transcrição e foi levar lá no outro cartório, chegou lá, diz assim, João da Silva, brasileiro, casado. Essa é a pior, que eu considero a pior. Não tem CPF, não tem o nome da esposa. Como é que o registrador vai saber que aquele João da Silva é aquele ali? Um nome comum. Então, aqui cabe levar junto, de repente, o imposto de renda da pessoa, que demonstra que aquele imóvel já estava declarado, e você está no balcão com o imposto de renda, dizendo aqui, ó, o imposto de renda, está aqui o nosso CPF, ou até mesmo o título, né, a escritura da época, com a marcação do carimbo do registro. Isso que é bom ter essas escrituras. Então, levar isso para mostrar ao registrador, olha, na época não se exigia esses dados todos, hoje se exige, e era do meu pai, era do meu avô, eu tenho a comprovação aqui. Quem já viu escritura antiga sabe como que é. E aí você leva o nome da esposa, então o CPF, lembrando que muitas vezes a mulher não tinha CPF no passado, porque ela usava o CPF do marido. Então não dá para fazer qualquer tipo de exigência, né? E a galera diz que é mais nova, ainda não tem essas manhas, mas aprende com o tempo, Então, CPF, deixa eu fazer uma foto aqui só para... Tem 165 pessoas, né? Já fiz a foto ali para guardar. Apesar de que a Tati Teixeira faz as melhores fotos, né? Ela faz fotos excelentes, sempre me manda, né? Bom, o número de pessoas para eu guardar depois. Então, o CPF da esposa não era algo obrigatório. Beleza. E aí, como é que é o procedimento no cartório, professor? Primeira coisa, chegou o requerimento para abrir matrícula, para fazer a averbação, protocola. Gente, protocolo é... Pelo amor de Deus, protocola, não joga debaixo do balcão para não vou dar uma olhada depois. Protocola, tá? Protocola. Protocolo vai para qualificação, né? Então os escreventes começam a qualificar, passa pelos substitutos, vai até o registrador. A qualificação ela tem níveis, né? A primeira chegada no balcão já o escrevente faz aquela primeira leitura, diz, já melou. Ou diz, ó, a princípio tudo ok, cai no substituto, até que chega o registrador. Fez a qualificação, tá ok? Defere a retificação. Ou indefere. Pode acontecer também. Há uma liberdade aqui do registrador. Bom, pessoas, então, é uma forma de retificar. Né? Uma forma de retificar os dados das pessoas. Uma outra forma de eu retificar, que está lá no 213, né? Uma triagem, Rony, muito bem. Está lá no 213, é a hora que se percebe... Agora eu não estou mais falando de transcrição, agora eu estou falando já de uma matrícula e tem um registro ali. E aí você percebe que tem um dado errado. Você está vendo aqui um sol batendo aqui, ó, é que o sol está nascendo no Rio Grande do Sul. Tá? Então esse sol que está batendo aqui é do lado do Rio Grande. Então tem um dado errado, que o registrador copiou errado. E pode acontecer? Pode, assim como o notário pode se confundir alguma coisa na escritura, o advogado pode se confundir na petição inicial, o engenheiro, o arquiteto pode se confundir lá na descrição do memorial. Todos nós somos humanos. E como somos humanos, esse salto é belíssimo, né? Como somos humanos, podemos errar, tá? E muitas vezes os erros... Voltou. Todos nós somos humanos, né? Eu já deixo no 3G a live, mas deu problema. Podemos errar. Eu peguei uma decisão judicial que havia uma linha que não era daquela decisão, né? Acontece. Por quê? Isso está ali, né? No meio do... Olha o fervo que nós vivemos hoje. Compare o número de informações que nós temos na mente com uma pessoa que morava lá na década de 40, né? E os sistemas são parecidos. Eles baixando a cortina para tirar o nosso solzinho aqui. Então, é normal que possa acontecer algum erro. Então, tem um erro no registro. Beleza, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, levar o título original e dizer, olha, aqui está o formal de partilha do inventário do pai e o registro está errado. Então, o registrador vai olhar, realmente, me passei, né? Vamos fazer uma averbação de retificação. Então, uma coisa tranquila, simples, né?
Às vezes a escritura também estava lá certinha, mas o registro está errado. Apresenta a escritura para corrigir o registro. Se o erro estiver na escritura, fica mais difícil, porque aí você precisa retificar a escritura. E aí a gente cai nas hipóteses de retificação do notário. Mas estou falando agora do erro na matrícula, um erro na transposição de um dado ou omissão de algum dado. Os piores erros que eu já peguei, e sempre lembrando que eu já trabalhei em alguns registros de imóveis, eu já fui interventor, então já saí da minha casa, já dei voltas na região e já voltei. Às vezes tinha um registro, uma doação registrada. E aí a pessoa chegava lá e dizia assim, ó, viu? Tá faltando um usufruto aí. Era uma doação com reserva de usufruto. Registraram só a doação. Não mencionaram nada do usufruto. Nada. Então, tem que botar o usufruto aqui. Eu acho que é horrível, né? Mas errar é humano. Faz parte, tá? Então, um erro desses vai ser corrigido como? De forma unilateral. Claro, vai apresentar o título e o registrador vai corrigir. Então, por isso que a gente tenta colocar, quando vai botar um número no registro, tenta botar por extenso também. Vamos deixar só o número ali. É muito sensível o número, né? Edificou uma casa com 217 metros quadrados. Aí tu bota só o número. E aí quando tu tá ali redigindo, alguém te diz, telefone pra ti. Tá, já atendo. Balcão pra ti, já vai. Né? E tu tá ali, né? Tá. E daí entra aquela mensagem, que hoje as mensagens notificam a gente, né? Tlim, tlim, né? E daqui a pouco o cara botou, em vez de 217, botou 271. Então, se você consegue botar o número por extenso, você diminui a margem de erro. Cartório vive buscando diminuição de margem de erro. Porque às vezes a gente pode errar. Então tem que diminuir a margem de erro. Essa é a maior meta assim, que a gente tem interna. Né? A meta externa qual é? Atender com qualidade, atender com presteza, tudo. Mas interna ali, diminuir a margem de erro. Quantas vezes no passado, diz assim, chefe, sumiu a matrícula 5.201. Como sumiu a matrícula? Sumiu, porque ela foi guardada errada. Sistema de fichas, né? Daí você começa a procurar dentro do cartório e não acha. Daí 5.201 pode estar guardada na 2.501, pode estar guardada na 5.210, começa a fazer uma associação de onde está essa matrícula, né? Então tu começa só a inverter os números, porque às vezes na pressa, o funcionário às vezes mais jovem do cartório, aquele que ainda está aprendendo, que é o que carrega o piano, né? A gente diz, carrega o piano, e o que ele está fazendo? Ele vai guardar as matrículas, e aí ele também está lá na folia guardando, e o mundo despencando na volta, e ele troca o número. 5.210 para 5.201, né? Então tem que achar a matrícula depois. Muito comum. Tá. Mas vamos lá, estou falando de retificação do registro. Para retificar o registro, o oficial levou um dado errado, trocou um dado. Então, tem que corrigir. O pior erro que tem, pior de todos, né? É quando tem um loteamento com 30 matrículas. E aí a escritura vem compra e venda do lote 10 da quadra 1. E aí, por um acaso do destino, você registra a compra e venda do lote 10 da quadra 2. É isso que começa a chorar, meu amigo, né? Começa a chorar. Esse pode acontecer. Ou também, já acontece o tabelião, quando ele recebe lá o loteador, vem lá e diz, vendi 30 terrenos, vamos fazer escritura correndo, vendi. E aí naquela folia do tabelionato você inverte um lote e é registrado. Né? Também acontece, pode acontecer. E o que os cartórios trabalham? Baixar a margem de erro, né? Sempre, porque a gente tem que trabalhar na busca do perfeccionismo, tá? Mas então assim, houve uma transposição de um dado errado, retificação unilateral, 213 inciso 1, onde vai se arrumar isso. Maravilha. Uma outra retificação unilateral. Tá cheio de comentários, daqui a pouquinho eu vou ler os comentários ali, tá? Unilateral. Eu devia ter feito no YouTube também essa live hoje, nas duas, mas eu vou subir ela para o YouTube igual depois, tá? 178 pessoas na sala, pronto, né? Excelente, vamos nessa. Indicação, correção, retificação de uma
de um confrontante. Olha só, confrontante. E aqui vale lembrar, não estou falando em alterar medida, nem alterar a área. Eu estou só dizendo que o confrontante a gente vai atualizar. Tá? Então dizia assim, confronta com terras dos sucessores de fulano de tal. Olha que confrontação da época, né? Confronta com terras de sucessores de fulano de tal. Aí você vai ver, essa confrontação ela era 40 anos atrás. Bom, já não são mais os sucessores do fulano, são os sucessores do fulano. Olha, é um horror, né? Então, e aí o cara diz lá assim, não, peraí, isso aí é o lote rural número 42 da quinta sessão. Ah, que maravilha, né? Então, há alguma alteração de área? Não. Alteração de medida? Nós só estamos atualizando a confrontação. Ou no terreno urbano. Confronta com o lote urbano de propriedade de fulano de tal. Fulano de tal já morreu e os filhos já herdaram e também já morreram. Então, mas é um lote urbano. Então, você pode atualizar essa confrontação. Atualizar essa confrontação, tá? Aí, a perguntinha mais curta eu vou ler, né? Confrontando o lado direito com quem tem direito. Coisa linda essa confrontação, né? Com quem dê direito, exatamente, é com quem dê direito. O cara nunca... Quem é que tem direito, né? Então, claro, primeira coisa é começar a juntar documentos para tentar achar quem que está ali naquela confrontação. Em lotes urbanos é mais fácil, porque o município também tem um cadastro disso, né? Mas temos que ficar sempre preocupados, porque às vezes a informação do cadastro não é a informação do proprietário, né? Às vezes alguém que tem um contrato consegue na prefeitura se cadastrar, que não é o mais correto, não é o mais correto. Mas até para cobrança de IPTU, então o cadastro aceita uma série de coisas. Grande diferença de cadastro e registro, né? Lá no cadastro o município tem que tocar, para quem vai cobrar, tem que, né, colocar tudo. No registro a gente tem uma série de direitos a serem preservados, então você tem que ter um cuidado maior, tá? Ok. Outro grave problema que tem são as ruas. Arruamento ou estradas. Arruamento ou estradas. Muito comum. Hoje, você faz um loteamento, você sabe que um percentual vai para ruas. Que maravilha, né? Maravilha, um percentual vai para ruas. Juremir, meu abraço, colega aqui do Rio Grande. Tudo de bom, querido? Um abração. Um loteamento, a área vai para rua. Ótimo. Então o registrador já sabe que vem lá o memorial, o mapa do loteamento, a certidão de aprovação do município. Assim, ó, 20% vai para a área pública e as ruas, né, praça, depende do que vai ter no loteamento. Ruas são essas. Então o registrador hoje, o registrador moderno, ele já abre matrícula da rua. Né? Eu abro matrícula da rua desde 1997. Sempre abri. Diz assim, mas é um absurdo, porque imóvel público não precisa. Tudo bem. Mas hoje todo mundo está abrindo, né? Valeu, né? Tudo bem. Abre matrícula da rua. Mas a gente sabe que antes, muito antes, lá para trás, né? Nem se mencionavam algumas ruas, até porque nem eram originárias de loteamento. Muitas podiam ser originárias de um desdobro, ou hoje até pode ser originária de uma regularização. A questão é que a cidade cresce muitas vezes de forma desordenada. E aí essas ruas são muitas vezes um problema no registro. Por quê? Normal, o cara tem, por exemplo, uma matrícula, vamos pegar agora uma estrada para dar exemplo, uma matrícula rural e uma estrada passa dentro. E essa estrada, uma estradinha ali, vicinal, né? Do município, liga uma comunidade a outra. Como é que vai ter essa estrada na matrícula? O cara diz assim, olha, eu quero agora arrumar minha matrícula, deixá-la em ordem, né? Uma descrição rural meio antiga. Mas tem uma área que não é mais minha, que é uma estrada. E aí? Né? E aí a primeira pergunta, houve desapropriação? Não.
houve o quê? O município passou a patrola, mas eu deixei passar a patrola. Deixou passar a patrola? Sim. Então o senhor doou. O pai doou na época a área para fazer essa estrada. Normal, porque imagina o prefeito chega lá no interior, diz, nós tinha que passar uma estrada aqui pro senhor, vai ser bom. Não, pode passar, passa lá mais para aquele cantinho, passa a patrola. Normal. Hoje como faz? A área lá tá rural e tem uma estrada dentro. Querem regularizar. Então, não foi feita desapropriação. E agora, para arrumar? Então, em alguns casos, se sugere que o cara faça até renúncia de área, né? Ou faz uma escritura de doação dessa área ao município. Abre mão da indenização que teria direito. Tá? Várias questões podem surgir. Na área urbana, também, foi feito um desdobro meio irregular ali. Quantos desdobros tem irregulares? Né? O município autorizou abrir 10 lotes. Beleza. Normal. E aí o cara, para compensar que ele conseguiu esse benefício, ele deu uma areazinha de rua atrás do lote, porque ele já vai abrir outro lote lá e vai burlar a lei do parcelamento do solo. Bom, a questão é que hoje se passaram anos, a situação é consolidada. E agora? E as ruas? As ruas estão ali. Está na matrícula original. Então pode renunciar. Se o loteamento foi implantado, mas não foi registrado, eu posso ir lá no 195A da Lei 6015 e fazer o quê? Tentar regularizar esse patrimônio, ou doando, ou se foi na vigência do decreto 58, eu posso pedir, o município pode pedir a abertura de ruas. Eu já fiz uma regularização de praça. Quem tem matrícula de praça aí? Alguém tem matrícula de praça? Eu tinha um loteamento muito antigo, e tinha uma praça, e o município veio e disse, olha, nós ganhamos uma verba para praça, mas o Ministério, não sei se era da cidade ou do turismo, não sei, tá? Essa parte não sei, né? Precisa de uma matrícula da praça. E aí? Vou dizer, não tem matrícula? Né? Daí todo mundo da volta da praça assinou, concordando, tudo ok, engenheiro, mapa memorial. Demoramos até que entendemos o processo, não é uma coisa assim, tá aqui a matrícula, né? Não existe mágica. E aí, saiu a matrícula da praça e o município conseguiu verba para construir banheiro público, para colocar aqueles equipamentos de ginástica. Olha que maravilha, né? O registrador colaborando com essa discriminação do patrimônio público. Muito legal. 198 pessoas, dá um sorriso aí. Fazer a foto, né? Pra dizer, tá sozinho de manhã na live? Sozinho não, tinha mais 195 malucos comigo, né? Era cedo da manhã, são 7h20 agora, o pessoal já tomou café, tem gente que já tá no carro, mas o cara bota ali, né, no 3G e vai embora, sem medo. Então, área de rua é uma coisa interessante pra gente pensar, tá? E aí vale ler Lopes Meirelles, entre outros, seja, o arruamento do município ou a parte da estrada rural. Às vezes a União, né, desapropria, fazer uma rodovia à área rural. E a gente olha as matrículas um pouquinho mais antigas, tá só averbado lá. Só averbado, ó. Desapropriação de uma área para rodovia BR tal. Aí o cara diz assim, viu, eu queria tirar isso da minha matrícula, né? Eu queria tirar. Tem que tirar, mas na época não tiraram, né? E agora como tira? Bem, são questões de chegar, não tem fórmula mágica, né? Tem que compor o processo para conseguir fazer esse destaque, né? Destaque é uma palavra muito interessante, né? Destaque, desdobro, desmembramento, loteamento, gleba, lote, condomínio de lote, são palavras todas do direito imobiliário, né? Todas elas são palavras do direito imobiliário. Então, observar quando for fazer essa questão de retificação para ruas, observar o 195A, observar 6766 e observar o 213 da Lei 6015, que são dispositivos que fazem a gente trabalhar isso. Muitas pessoas renunciam por escritura pública à área, tá? Renunciam à área. Por quê? Ele renuncia e aí, claro, ficou sem ninguém, o município começa então a querer organizar isso aí, ok? Questão de arruamento, que é muito legal. 7h20.
194 pessoas na sala comigo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que falar mais uns nomes de pessoal que botou o nome lá no Instagram, né? Daiane, Patrícia Caxias do Sul, olha aí que maravilha. Vitor Hugo, Fábio Macieira, Rogério Duarte Advocacia, Pati, Mauro, como se chama? Geisita, Chan, Ana Paula, de Toledo, Isadora já falei, Everton, Gleice, Silvana, Salvador, Bahia, Carline, Rio de Janeiro. Gente, muito obrigado por essa audiência maravilhosa que faz a gente crescer todos os dias e trazer o programa sempre dessa forma. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas, vamos lá. Tem muita questão aqui, hein? Ó, quem é aluno já bota lá na plataforma, depois que eu subir esse café, já bota lá. Quando queremos protocolar um uso capião, os dados do proprietário estão errados. Bota tudo no requerimento, né? Bota tudo no requerimento. Não, uso capião extrajudicial, gente, forra o requerimento de informações. Lembra que na uso capião extrajudicial, o registrador vai ter que tomar uma decisão. Tá? E não é uma decisão simples, que ele apenas vai pegar, olhar, tranquilo. Ele vai ter que tomar uma decisão, vai ter que gerar o direito real de propriedade ali. Então, na uso capião extrajudicial, tudo que você puder colocar no requerimento e juntar de documentos facilitará. A matrícula tem uma descrição errada. Então, diz o que está errado. Bota, apresenta, junta documentos oficiais. Por quê? O registrador tem que tomar uma decisão. Né? Lembre-se que a ata notarial é um documento que vai instruir o procedimento de uso capião. Outros tantos documentos vão instruir. Então, junte tudo que puder. Por quê? Na pior das hipóteses, você vai pegar esse procedimento e vai levar ao fórum depois para o juiz decidir, se o registrador não conseguir. Então, toca tudo. Professor, retificação nas medidas do terreno. Os lindeiros terão que assinar o memorial. Como fica se falecido e não foi feito inventário? Todos os herdeiros assinam. Essa questão dos confrontantes é interessante porque se o confrontante é falecido, todos os herdeiros assinam. Ou se já foi aberto inventário, o inventariante. Tá? Proprietário tabular, às vezes o próprio proprietário está falecido. Também deve observar quem vai assinar. São todos, se tem um inventariante. Tá? Você sempre tenta imaginar. Não pode haver prejuízo para o espólio. Né? Então, bom que alguém com poderes de inventariante assine. Não tem inventariante. Todos têm que assinar. Tem que assinar. É a situação mais correta. Já registrei compra e venda com título de doação. Um dia me conta essa aí que eu quero saber como é que foi isso aí, né? Confronta com uma poça d'água. Genial. Essa também, fantástica. Quem sabe era como é que chama? Um manancialzinho, né? Que levantava a água ali para uma fonte, né? Uma fonte, né? Teve uma rua do loteamento invadida e comercializada pelos invasores. Que delícia, hein? E olha só que legal. Imagina agora você tem um loteamento e as ruas são do município e você quer transformar isso num condomínio fechado. Condomínio de lotes, que as ruas passam aos particulares. Vai trazer um dia uma live só sobre isso aí, né? É muito bacana, né? Peraí, tenho mais... Peraí, tem que sair aqui. Confronta com o rio, córrego, depois virou uma barragem o córrego, hein? Já pensou? Era um rio e virou uma barragem. E aí inundou grande parte. Também dá para pensar como vai ficar a matrícula. Estradas antigas do Dyer, muitos proprietários incorporaram na sua área. Estrada antiga. Olha, essa de estrada antiga tem a das escolas antigas também, né? Escola antiga. O cara era um benfeitor do município. Então o cara dizia assim, olha, eu vou deixar essa área aqui para construir uma escola. O município ia lá construir a escola. Nunca regularizaram, nunca fizeram a escritura. Foi matéria só de jornal, né? A escola agora está desativada. E aí o cara quer saber se ele tem direito a essa área ou essa área é pública. Porque na matrícula ainda é dele, tá? Então é Manaus, Amazonas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Ijuí, Bahia. Ijuí aqui do ladinho. Jacobina, Ceará. Manda um alô pro pessoal do cartório de Boa Vista de Minas. Alô, pessoal do Boa Vista de Minas. Aquele abraço, né? Aquele abraço para vocês aí, tudo de bom. Servidão de passagem consolidada sem registro, tem como regularizar? Tem, tudo tem como regularizar. Se não é no cartório, é judicial, né? Toca a ficha. Campos Belos, Goiás, transcrição antiga que não consta divisa em confrontação. Foi o que eu falei antes. Abre matrícula e
depois a verba é como eu faço, tá? Mas veja, alguns colegas entendem diferente e entendimento faz parte do direito. Primeiro a verba na transcrição, depois a matrícula. É muito importante saber que no direito o entendimento faz parte. É assim, essa. Então, salvo quando você tem que cumprir estritamente a norma, né? Mas, teoricamente no direito o registrador pode entender de uma forma, o outro de outra. O notário, não, eu entendo que não dá para fazer escritura. Procura outro notário. Né? O juiz tem uma decisão, outro juiz tem outra. Promotor, todo mundo no direito é assim, a gente vai navegando de acordo com o caso concreto, ok? Não consegui falar de tudo, faltou tudo isso aqui de folhinha ainda, né? Confrontantes, retificação consensual. Vamos falar só da intramuros, dá mais um tempinho? Ainda ficam na sala ainda, dá tempo? A intramuros é legal, né? A retificação intramuros, já aquela retificação consensual, aonde a gente vai aumentar agora um pouquinho de área, ou vai mudar uma medida. Então veja que agora pode haver alguém prejudicado. Prejudicado. Deixa eu só botar os comentários bem para cima. Prejudicado. Por quê? Porque eu vou aumentar o meu terreno. E é importante, nessa hora, a retificação para aumento de área, ou a retificação para alteração de medida, como que se procede. Então, aqui existem algumas teses, né? Primeira coisa, há limite para retificação. O que é intramuros, professor? Não entendi. Volta 2 casinhas. Intramuros é aquela, né, só do meu terreno, que não atinge o terreno do lado. Tá? Então, meu terreno tem 550 metros. Na matrícula tem 500. Eu quero aumentar 50 metros. Porque estava errado o registro. Os vizinhos do lado concordam. E o melhor, eles não perdem área. Não. O lote deles fica como está. Então, realmente, se eles não perderam área, se não há nenhum acréscimo, e era o meu lote que estava errado, isso eu vou chamar de intramuros. Ou seja, a minha matrícula não corresponde à realidade do imóvel. O que não dá para fazer é o quê? Não, eu quero arrumar aqui o meu imóvel, que na matrícula está 500, e eu quero colocar 550. E por acaso o proprietário também percebeu que ele não tem esse 50 do lado. Então ele quer diminuir 50 do lado. Ora, agora tá meio estranho, né? Se tu vai aumentar 50 e o cara vai diminuir 50, há algo estranho aqui. Vocês não fizeram uma compra e venda dessa área? Não, de jeito nenhum. Não, é isso. Mas é claro que o registrador vai parar aqui, sentar e vai pensar, vai dizer, não, tem algo estranho. Por quê? Porque o cara está perdendo área, então não é intramuros. Então não dá. Aí seria caso de uso capião, seria caso de alteração de divisas com imposto de transmissão. São hipóteses que a gente tem que olhar. Qual é o limite do intramuros? 2 correntes. Não há limites. E a outra corrente, se baseando lá naquela venda ad corpus e ad mensura, 5%. Eu entendo que não há limites. Tá? Eu e acho que parte da torcida do Flamengo, né? Grande parte, né? Uma galera, né? Uma galera. Não há limites, tá? Pois bem, mas tem gente que entende que é 5%. Perfeito, defensável. Né? Uma construção jurídica. Se houver diminuição do lado, pode ser que seja gente de mau uso capião. Tipo, eu sempre avancei a minha divisa e o vizinho fez corpo mole, não deu bola. E agora eu quero fazer a regularização, eu quero retificar. Ora, o senhor está adquirindo uma área? Não, eu estou retificando. Intima o vizinho. Não, essa área aí eu deixei, porque eu falei lá com o pai dele, na época eu deixei essa área para eles. Não é retificação. Claro que não. Por quê? Porque o vizinho permitiu essa entrada do outro na área. Tá? Então, intramuros é aquela retificação que os vizinhos não perdem área. Tá? Dificuldades surgem quando o vizinho, claro, então não perde a área. Que horas está começando o seu café? 6h37, horário de Brasília. Desde março esse, né? Desde março. Desde fevereiro. Fevereiro, perdão. Intramuros, o vizinho não perde área. O vizinho não perde área.
Então é fechadinho ali. O que tem é um erro que eu quero retificar. Agora, se um dos vizinhos perdeu a área, não é intramuros. Dificuldades surgem quando do lado é um imóvel que também está irregular e precisa de retificação. Já começa a borbulhar a cabeça do registrador, né? As confrontações estão equivocadas de todo mundo, tá? Então, daí não há fórmula mágica, tem que sentar, olhar o caso concreto, tem que sentar e observar o caso concreto. Então, intramuros é um tema muito bacana. E o que quer dizer? Não há prejuízo do lado. Do lado é um imóvel que também não tem matrícula. Já começa a pensar. Não tem matrícula. E o cara do lado está fazendo uso capião. Porque também o fato de não ter matrícula não quer dizer que o imóvel é público. O STJ já disse isso. Pode até ser, mas não é que seja. Então, já temos uma dificuldade maior de proceder à retificação. Veja que aqui é uma zona cinzenta da retificação. É como você querer discutir com alguém se é namoro ou união estável. Todo mundo vai ter argumento. Quem vai se convencer é o juiz, se era namoro ou se era união estável. Né? Então, quando eu chego em retificação e o imóvel do lado não tem matrícula, ou o imóvel do lado também precisa de retificação, você já começa a ter que analisar o caso concreto, analisar bem certinho para ver se há ou não um acréscimo de área que não seja de retificação, mas sim de outra forma, o que vai gerar para nós um outro procedimento. Lembrando que os vizinhos podem alterar as divisas, né, que alguns autores chamam de compra e venda de divisas, né, tem essa expressão, né, ou na verdade a minha frente eu fui aqui e atrás eu vim aqui, então a gente quer só inverter, a gente quer alterar a divisa, eu e o vizinho. Nada impede que você faça uma escritura pública de alteração de divisas com recolhimento de tributo. Tá? O município pode entender que é possível a tributação, porque é tipo uma permutinha, né? Um deu um pedacinho para o outro ali. Né? Eu ganhei mais na frente, ele ganhou mais atrás. Normal. Pode acontecer. Retificação de mero cálculo matemático. 10 por 30. O terreno tem 10 por 30, 300, né? Eu sou do direito, mas esse eu acho que eu sei. Tudo bem. E na matrícula tá 250. Poxa, tá meio estranho isso, né? Meio estranho. Mas é só um cálculo matemático. Então, me parece mais fácil de corrigir. Questão dos confrontantes. Confronta comigo uma pessoa jurídica. Né? Quem é o administrador? Confronta um prédio. Quem é o síndico? O prédio está irregular. Já complicou. Né? Confrontante falecido, tem menor de idade nos herdeiros, também já ficamos um pouquinho mais preocupados, ok? 7h35, falei 1 hora sozinho aqui, a audiência maravilhosa, ainda está com 180 pessoas, quero agradecer essa manhã belíssima de segunda-feira, segundou, e quando eu digo segundou, é porque segundou para você e para mim. Agradeço demais, eu fiz tudo certinho aqui, as pessoas, eu tentei falar o nome de muitas que aqui estavam, não consigo falar todas, mas depois eu vou lá no Instagram curtir cada uma. Tati, tá ali a Tati que gravou as aulas, a Tati acabou de aparecer ali, a Tati tá com as aulas gravadas de retificação. Gente, então belíssimas aulas da Tati, belíssimas, vale a pena, o pessoal que tá chegando na plataforma aí, ó, as aulas da Tati estão belíssimas, ontem eu assisti, e eu vou dar aula de retificação na sexta também na pós, então vale a pena olhar as aulas da Tati, vai lá, entra na plataforma, você vai ver que vai ter um módulo retificação imobiliária extrajudicial, vai ter uma aula de abertura minha e depois vem as aulas da Tati, a Tati deixou material também, os slides, decisões, vão lá assistir que vocês vão gostar demais disso aí, ok? Tati, nosso abraço. Sigam a Tati, que é a grande professora registradora de imóveis e Socorro, em São Paulo, hein? Fera. Ok? Posso encerrar, então, a nossa live? Ficou alguma questão para trás aí? Eu vi que ficaram algumas questões pontuais, mas eu não consigo responder todas. Um monte de gente pedindo para participar de live também. Então, as lives dos alunos ficam para metade de maio.
tá? Maio começa a fazer live com alunos, deixa eu botar aqui. E amanhã, provavelmente, o professor Eugênio vem falar de princípios, né? Mais pessoas nessa semana. E agradeço demais, encerrar com sonzeira, né? Com a nossa música de abertura. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado. Mais de 180 pessoas no pico de audiência, sei lá quantas tiveram ao todo, vou ver quando eu finalizo a live. Mas uma manhã belíssima, segundou para você, segundou para nós. Vamos embora, vamos trabalhar, vamos começar, vamos fazer aquela folia, aquele agito, botar essa semana para correr. Assistam às aulas na plataforma da Profitati que já estão disponíveis. Assistam às aulas dos outros professores. Participe do nosso curso Registro Imóvel Descomplicado. Fique ligado que em junho tem novas vagas. As vagas abrem eventualmente. E em junho eu abro novas, ok? Obrigado a você por tudo. Um ótimo dia. Meu coração, meu abraço e até amanhã. Tchau, tchau.